Galerinha, os 3 últimos encontros aqui, então, vou finalizar o conteúdo, né, teórico, bem rapidinho, e já vamos cair nos exercícios, que é o que mais importa. Pelo videozinho que eu assisti, acústica, faltou falar de efeito Doppler. Nós falamos ainda no finalzinho ali de intensidade sonora, nível de intensidade sonora. Citei que timbre é aquilo que, né, nos faz reconhecer um som e outro som. Então atendeu o telefone, e aí cara, é porque o timbre da voz do cara é único, e aí é como uma impressão digital, né, que tu consegue reconhecer. Vale a pena lembrar também que o timbre está relacionado com o formato da onda. Artisticamente, nós podemos representar assim, ó, um tipo de som de uma certa nota musical com uma certa intensidade, outro som com a mesma frequência, com a mesma intensidade, com um timbre diferente, certo? Então, por que eu digo que é uma representação acústica? Porque na verdade o ar, né, é comprimido e descomprimido, comprimido e descomprimido. Então essa representação mostraria a região de compressão do ar e descompressão, compressão e descompressão. E isso aqui mostra que a compressão e a descompressão ocorrem de maneira, né, diferente, tremendo, por exemplo, o ar, e aí já dá uma sensação diferente. E para finalizar mesmo a acústica, antes de cair nos exercícios dessa parte, a gente tem que falar de efeito Doppler. Efeito Doppler foi marcante para mim, porque eu lembro que na faculdade eu estava fazendo lá controle de vibrações e acústica, e aí eu citei lá numa aula, tá falando de som, eu citei, professor, né, tem músico que tem ouvido absoluto, consegue reconhecer a frequência do som só de escutar. E aí ele tirou um sarro da minha cara, ele, tá bom, ele vai lá e conta 328 Hz, 413 Hz. Eu fiquei puto com aquilo, né, galera rindo, valeu. Aí eu, mas então quer dizer que não existe o absoluto, que é doutor, né, cara? Claro que ele, né, manja muito mais que eu, então o que eu li era mentira, e os músicos que eu conheci que diziam que tinham a habilidade de reconhecer a nota musical, eu digo, não é de contar a frequência, é de reconhecer a nota musical, para saber que nota musical é aquela. Estavam mentindo para mim, né? Aí fui pesquisar de novo e percebi que não, na verdade é ele que não conhecia realmente o fenômeno. E aí, até mandei um e-mail para ele com algumas matérias sobre pessoas que têm essa capacidade de reconhecer a frequência sonora só de escutar. É como tu reconhece uma cor, azul, rosa, bege. A pessoa escuta um som lá, ré, escutou ré. É na hora, é uma coisa meio absurda. Mas existe sim. Inclusive, a descoberta do efeito Doppler se deu dessa maneira. O pessoal nos Estados Unidos vivia de música, então, fazendo shows nos grandes centros culturais da época, e tinham que se deslocar de uma região para outra de trem, né? A famosa Maria Fumaça. E quando eles esperavam então um trem lá na estação de trem, às vezes o trem não parava naquela estação, né? Porque não era o trem deles, passava pitando para não atropelar ninguém. E aí um músico lá de ouvido absoluto, esperando o trem dele, passa a Maria Fumaça pitando. Olha, tu escutou, cara? Mudou a frequência. Era lá, virou ré, sei lá qual era a nota musical. O cara, caramba, por que será que isso está acontecendo? Né? Era o mesmo instrumento musical. Que imagina o meu instrumento musical numa hora emitiu uma nota e só porque eu comecei a me mexer e mudou a nota musical. Então isso levou esses músicos a comentarem com outras pessoas esse fenômeno, e aí até que alguns cientistas foram investigar o fenômeno. E no dia que foram confirmar o efeito Doppler, juntaram vários músicos numa estação de trem, alguns com seus instrumentos, porque tinham ouvido relativo, precisavam da nota musical para comparar, outros de ouvido absoluto, e passou uma Maria Fumaça pitando. Na hora que ela passou na frente deles, eles viram, realmente o efeito Doppler existe. E aí começaram mais estudos para desvendar o porquê do efeito Doppler. Vale lembrar que efeito Doppler, que aí não, é quando o observador e fonte sonora se deslocam um em relação ao outro. E esse deslocamento relativo gera uma percepção do som para o observador diferente da frequência verdadeira emitida pela fonte. Para calcular a frequência ou o quê? Pode ser ouvida do observador, né? Observada, tanto faz. É igual à frequência da fonte sonora que multiplica VS, o que é mesmo? Velocidade do som, e VO do observador, pode ser, e VF da fonte. É isso aí. Se tu reconhece as letras, tu já tem grande chance de usar a fórmula. Só tem que aprender a reconhecer entre o mais e o menos. E não existe regra pronta. Tem que aprender a raciocinar e no dia da prova
legal selecionar com segurança. Para que tu consiga selecionar, primeiro tem que lembrar, uma fração, se o numerador aumenta, fração aumenta. Se o numerador diminui, a fração diminui. Se o denominador aumenta, a fração diminui o resultado dela. E se o denominador diminui, o resultado da fração aumenta. Que é bem lógico, né, galera? Pronto, aí usa aquela ideia do mar. Mar, ondinhas chegando. Corro em direção ao mar. O que acontece? Aumenta a frequência. Quando o observador se aproxima da fonte, a frequência tende a aumentar. Se eu fujo das ondas, demorou mais a me atingir. Quando o observador foge da fonte, a frequência tende a diminuir. Agora eu estou parado. Lá está o mar. O mar começa a vir para cima de mim. O mar é afastado de mim. Ou seja, a fonte se aproxima do observador, a frequência tende a aumentar. A fonte se afasta do observador, a frequência tende a diminuir. Pronto. Agora, tu tem que te virar em todas as possibilidades sem grandes dificuldades. Fonte sonora, observador. Se for essa situação, o que será que vai acontecer? Qual será o jogo de sinais? Primeiro vou prestar no observador. O observador se aproxima, a frequência tende a aumentar, então eu uso mais. A fonte se aproxima, a frequência tende a aumentar, então eu uso menos para aumentar na parte de baixo. É isso aí. Então foi mais e menos, né? Uma das possibilidades. Se fosse assim, vamos ver, ó. Olhando para o observador, a frequência tende está se afastando, tende a diminuir, portanto eu uso. A fonte está se afastando, a frequência tende a diminuir. Para diminuir eu uso mais na parte de baixo. Mudou agora, menos e mais, certo? Mudou a posição do menos e do mais. Essa situação aqui, vamos ver. Para o observador ele se afasta, a frequência tende a diminuir, tu usa menos. A fonte se aproxima, a frequência tende a aumentar e tu usa menos para poder aumentar, né? Concorda comigo? Usa menos embaixo para aumentar, ficou menos e menos agora. E a última possibilidade. Para o observador a frequência tende a aumentar, porque ele tenta se aproximar da fonte. Então para o observador a gente usa mais, porque a frequência tende a aumentar. Porém a fonte se afasta. Se a fonte se afasta, a frequência tende a diminuir. Para diminuir eu uso mais, então ficou mais e mais. São todas as possibilidades. Professor, mas tu não falou a velocidade, como é que eu vou decidir? Não precisa saber a velocidade. Para decidir o mais ou menos, só precisa saber para onde o cara está indo. Não precisa saber a velocidade, tá beleza? Show de bola, então demos uma revisadinha no efeito Doppler. E agora não tem jeito, galerinha. Vamos pegar questões da UFSC aí gerais e vamos sair resolvendo. Não tem jeito. Vou dar preferência da UFSC, claro, se tu quiser alguma que não seja da UFSC, eu não vou me ofender. Vou começar lá do comecinho com a parte de ótica. Assim a galera que ainda não treinou o efeito Doppler tem a chance de dar uma treinadinha. Aí de repente na última aula a gente faz um efeito Doppler. Deixa eu pegar alguém que esteja de repente. Me empresta, de repente chega aqui e já vou pegar o vídeo. Ó, galerinha, lá na Física B, eu fiz na turma do lado a 10 da UFSC sobre espelhos, certo? Então de repente eu estava sem internet umas 2 semanas na minha casa. Ontem de madrugada eu voltei a botar vídeos na internet. Hoje eu termino de botar os que estavam atrasados da semana passada. E de madrugada já começa a cair os de hoje também. Então tu poderia de repente assistir a 10 que eu fiz. Então de repente eu faço a 8, ó. A 8 eu não fiz lá, vou fazer a 8 da UFSC. Lá na página 41, exercício 8. A distância entre a imagem e um objeto colocado frente a um espelho côncavo é de 16 centímetros. Caramba, perigosíssimo isso aqui. O espelho côncavo, então tem lá o foco e o centro de curvatura, tem um objeto nesse espelho côncavo e tem uma imagem. Ele diz que a distância do objeto à imagem é 16 centímetros, mas eu não sei
Se a imagem, vamos supor o seguinte, ó, se o objeto estiver aqui, a imagem vai estar por aqui, ó, certo? Aí essa seria a distância. Porém, se o objeto está por aqui, a imagem estaria por aqui. Aí esse aqui seria os 16. Como eu não sei ainda onde é que o objeto e a imagem estão, eu não posso equacionar. Ele deve dar alguma dica ali. Sabendo que a imagem é direita e 3 vezes maior. Ah não, agora eu sei que é isso aqui. Eu sei que é isso aqui porque ela é direita. Né? Se ela fosse real, ela seria invertida, estaria do outro lado. Agora eu já descobri que é isso aí. 3 vezes maior. Opa, A é o aumento linear, não é isso? Que é igual a I sobre O. Se a imagem é 3 vezes maior que o objeto, quando eu divido I por O dá 3. Então ele está dizendo, na verdade, é o aumento linear. Determine o raio de curvatura do espelho em centímetros. O cara quer o raio de curvatura do espelho em centímetros. Para determinar o raio de curvatura, eu preciso do foco. Lembra? A distância focal é a metade do raio de curvatura. Então o raio de curvatura é o dobro da distância focal. Para poder achar a distância focal, não tem jeito. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Beleza? O problema é que até agora eu só tenho uma informação. Lembrem-se que I sobre O é igual a menos P' sobre P. Eu já descobri que I sobre O é 3, né? É igual a menos P' sobre P, está dividido, passa 3P é igual a menos P'. Ou, se for o caso, P' é igual a menos 3P. Só que só essa informação não basta, né? Eu preciso achar outra relação entre P e P'. Para achar o P e P', substituir ali e matar a questão. E dali a outra relação entre P e P'. Vocês concordam que isso aqui é P? Isso aqui é P', né? E aí o que dá vontade de escrever, meus amigos? Isso, P mais P'. Não é isso que dá vontade de escrever? E tá errado, cara. E tá errado. Que merda é essa? O que tá errado naquilo? O P' nas trevas, aqui na escuridão, ele é negativo, né? Então, na verdade, se eu faço P mais P', eu estou diminuindo, não estou somando. Porque o P' é negativo. Concorda comigo? E aí, para somar, então, eu tenho que fazer... Tu tá entendendo, cara? Essa é foda. A outra que eu fiz era fácil, a 10. Agora, essa 8, ela é muito foda. Porque o cara tem que se tocar que, como a imagem é direita, ela é virtual. Se ela é virtual, o P' é negativo. E se eu quero somar um sujeito positivo com um negativo, eu tenho que botar menos que menos com menos é mais. Então essa questão, ela é cabreilíssima. Agora que eu já tinha uma relação entre P e P' e agora achei outra, dá para finalizar, né? Isola numa P menos o P'. E quanto é o P'? Menos 3P é igual a 16 menos com menos mais 3P mais P, 4P é igual a 16, está multiplicando, passa dividindo. 16 dividido por 4, 4. Achei o P. E se eu achei o P, é só substituir para achar o P'. Menos 3 vezes 4, P' é igual a menos 12. Realmente, né? O P' deu o triplo, tinha que estar o triplo mesmo, já que é 3 vezes maior, e negativo, nas trevas. Se não tivéssemos botado o menos ali, teríamos errado. Então, muita atenção. Que questão cabreira, meu Deus. Agora vamos lá. 1 sobre F é igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre menos 12. O mínimo entre 4 e 12 é 12, se quiser usar o menos tu pode. 12 dividido por 4 é 3, 3 vezes 1 é 3. 12 por menos 12 é menos 1. Menos 1 vezes mais 1, menos 1. 1 sobre F ficou igual a 2 sobre 12. Invertendo os dois lados, F é 12 sobre 2. F é 6 centímetros, mas como eu quero o raio de curvatura, e eu sei que o raio de curvatura é o dobro da distância focal, 12 centímetros a resposta. 12 então o gabarito, certo? Essa questão aí é cabreira, cara. O que deixou a questão cabreira? O maldito menos que a gente teve que colocar para equacionar o P e o P'. Então, muito boa questão.